Oi, tudo bem, doutora? Oi, tudo bem, Luana? Tudo ótimo. Só vou te avisar que aí, daqui uns 5, 10 minutos meus cachorros vão latir porque minha mãe chegou. Aí se atrapalhar, você me fala. Aí a Ah, gente sem para e problema, tal, sem tá? problema. Uhum. Beleza. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que ótimo. Tudo Bom, certo. então, hoje a gente tá aqui e eu queria fazer um episódio especial hoje, um pouco diferente, porque, né, a gente tá em abril, né, no Abril Laranja, que é o mês da prevenção contra a crueldade animal, então o episódio vai ser mais focado nisso, dentro da perícia. Tá? Mas antes da gente começar, pode se apresentar, falar da sua formação, do seu trabalho. Bom, se os cachorros estiverem atrapalhando, você me fala que eles vão latir também. Imagina. Meu nome é Bruna Patini, né? Sou médica veterinária, sou formada pela UFG desde 2012. Eu trabalho há 10 anos, 10 anos não, 10 anos com medicina veterinária do coletivo, sempre atuando aí, principalmente em castração em massa, né? Em tentar fazer uma veterinária acessível, né, para o social. E desde 2016 eu passei no concurso da Polícia Científica para o cargo de perito criminal. Fiquei 7 anos na regional de Tumbiara, fazendo todos os tipos de perícia, né? Com morte de gente, arma, droga, acidente de trânsito. E em 2022, em dezembro, eu fui chamada para compor a equipe de peritos médicos veterinários, porque ia inaugurar o IML veterinário. Então, Ah, desde dezembro de 2022, eu trabalho especificamente com medicina veterinária legal. legal. Então já tem um tempo aí que você tem experiência na área, né? Já. Então, fala um pouco da importância do médico veterinário, né, na luta contra a crueldade animal, né? E abusos animais no geral. Eu acho que assim, eu sempre atendi clínica também, né? Clínica e cirurgia de pequenos animais. É muito importante a gente saber identificar os sinais de maus tratos, né? De um animal que está sofrendo maus tratos e abuso, para a gente também saber como conduzir a situação. Tem vários sinais clínicos, vários tipos de comportamento que a gente tem que ficar atento. E muitas vezes esses animais eles chegam para nós nos consultórios, né? Os que vão para a denúncia, que viram caso de polícia, são muito poucos. Então, hoje eu vejo que nesses 10 anos de clínica que eu tenho, eu atendi muitos animais que eram vítimas de maus tratos, mas eu não sabia identificar. Hoje eu já sei, então eu tenho me dedicado a passar esse conhecimento para os médicos veterinários para a gente poder aprender sobre isso. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em caso de médico, né, quando eles atendem nas emergências crianças, mulheres, idosos que são vítimas de abuso, tem alguns sinais muito específicos. E eles têm um fluxograma, né? Eles chamam assistência social, conselho tutelar, eles já têm todo um, uma conduta a seguir. Nós Uhum. não sabemos isso, para a gente é muito novo. Então, isso é que a gente vai ter que mudar a partir de agora. Começar a identificar e começar a estabelecer normas de conduta para a gente não deixar esses animais vulneráveis. Até mesmo porque a violência contra os animais ela está muito ligada com a violência contra as pessoas. Então, às vezes, salvando um bicho, a gente salva uma pessoa sem Claro. perceber. E no caso, assim, de um veterinário perceber que aquele animal que foi trazido até ele tá sofrendo algum tipo de abuso, né, de maus tratos, como proceder, assim? Informa a polícia? Como é? Então, o CFMV já tem uma resolução que obriga nós profissionais a denunciar. Uhum, Só que eu acho que cada caso, gente, tem que ser avaliado individualmente. Por qual motivo? Se a gente começar a identificar, primeiramente, que tem muitos maus tratos não é só bater e agredir, né? Tem animal ali que a gente vê que é negligência, que o tutor não se importa com a saúde dele. Quantas vezes eles param nos nossos consultórios e a pessoa fala: não vou gastar dinheiro com esse animal, não quero fazer nada, né? Isso também configura. Só que é o seguinte, a gente tem que entender, eu não sei, você mora em São Paulo, né? isso. Eu não sei como que funciona a política pública para animais resgatados aí, vítimas de maus tratos. Aqui onde a gente trabalha, por que, que é complicado? A gente vai tirar esse animal do tutor e vai levar para onde?
Normalmente, os veterinários, se eles tomarem a iniciativa de denunciar, pode acontecer duas coisas, o cenário que eu imagino. Primeiro, o animal acaba ficando de responsabilidade nossa, porque vai mandar ele para onde? Às vezes, tirar ele do dono vai para um centro de zoonose, vai para um abrigo, né? Muitas vezes, se for algo que é só orientar o tutor, que tem essa questão cultural, é muito melhor a gente conversar essa parte de comunicação do que ir de fato denunciar, levar para o lado criminal. Eu acho que a gente só tem que agir de fato, denunciar na polícia, fazer um boletim de ocorrência quando esse animal está realmente correndo risco de vida e você vê que ele está em extremo sofrimento, principalmente por agressão física. Aqui na polícia, o que a gente mais faz, assim, se você tirar o animal do tutor, realmente é o último caso. A gente tenta de todas as formas conscientizar e fazer esse animal ter uma melhor qualidade de vida, mas quando é agressão, aí realmente não tem como fazer nada. Então, eu acho que veterinário, isso é uma experiência minha, denunciar realmente só quando o animal estiver correndo risco de vida, porque aí a gente não pode ser omisso, mas entender que eu não sei se aí como é que são as políticas públicas aqui, normalmente fica de responsabilidade nossa, a gente cuida e depois disponibiliza para adoção. Uhum. E os centros, né, de adoção, né, eles já estão muito cheios, né? É difícil você achar um lugar Não. que tem Muitas vezes espaço. os animais em abrigos eles ficam pior, por exemplo, se for considerar os maus tratos, né, que a gente não consegue adequar os indicadores de bem-estar animal, às vezes o próprio tutor gosta do bicho, mas tem a questão cultural de que acha que o animal tem que ser tratado de tal forma, e também tem a questão de vulnerabilidade social. Muitas vezes a pessoa também vive daquele jeito. Então é questão de orientar e manejar mesmo. Os abrigos, tem muitos animais que a gente já recolheu, né, desse tipo de maus trato, de negligência, mandou para abrigo, os animais morreram no abrigo. Então, assim, até que ponto? Abrigo tem que ser uma casa de passagem. O animal não pode viver a vida toda lá. A gente tem que conscientizar isso. Sim. E então, o veterinário, ele, quando tem a denúncia e o tutor, né, eles perde a guarda do animal, o veterinário pode ficar com esse animal ou achar alguém pra ficar assim, sem problema? Então, se tiver um boletim de ocorrência, né, aí é melhor que o pessoal da delegacia oriente vocês. Eu já peguei uma cachorrinha vítima de maus tratos, inclusive ela está aqui, ela mora comigo. E a delegada passou para mim a custódia dela, né, até o final do processo. Então, assim, se a pessoa ganhasse, poderia pegar, mas como era caso grave, não, impossível. Ela ficou comigo. Mas aí é melhor o veterinário se instruir pela delegacia. Agora, assim, se tem um boletim de ocorrência contra maus tratos, contra o tutor do animal, é muito difícil que devolva o animal para ele. Sim, claro. Realmente, são casos mais graves. Entendi. Então, né, já que a gente tá falando de maus tratos e abusos, explica um pouco o que que se enquadra como maus tratos na lei, assim. O maltrato, a gente, como médico veterinário, a gente tem que se. Eu vou até pegar aqui para falar direitinho para vocês. Como médico veterinário, eu saí da câmera? Não, né? Não, tá aí. Como médico veterinário, a gente se baseia na resolução 1236 do CFMV, que caracteriza, né, os maus tratos. Vou ler aqui direitinho para você. Quer ver? Os maus tratos é ato omissivo, eu vou nem ler, já sei. Qualquer ato omissivo ou comissivo, né? Comissivo ou omissivo, que é assim, direto ou indireto. Se você se omitir diante de um maus trato, você também pode responder pelo crime. Comissivo ou omissivo, que por negligência, imperícia ou imprudência, faça esse animal ter algum tipo de sofrimento. E o abuso é manter esse animal sendo vítima, né? Uma constância de maus tratos. E aí, no caso do abuso, entra também o abuso sexual, porque normalmente quando os animais são treinados, né, isso é um ato contínuo. Então, você fazer esse animal ficar sofrendo maus tratos continuamente, né, sabendo disso, aí caracteriza abuso, e a crueldade é você, né, também essa parte de continuamente. As definições tem na resolução 1236, gente. Lá tem direitinho o que caracteriza maus tratos, abuso e crueldade. Mas é basicamente isso.
os maus tratos, ele pode ser omissivo ou comissivo, então você pode praticar ou se omitir, você pode ser condenado, e pode ser por negligência, imperícia ou imprudência. Então, não é só, às vezes, se a gente se omitir como veterinário, a gente, inclusive, pode responder. É mais difícil, porque a gente tem uma conduta ética, tem toda. Mas está escrito lá, tá? Se a gente se omitir, pode acontecer alguma coisa com a gente. Entendi. E sobre as penas? Qual que é a pena mais comum nos casos de maus tratos, assim? Então, essa parte de legislação, o que eu entendo? Hoje a lei de crimes ambientais, né, com a lei sanção, aumentou de 2 a 5 anos a pena de detenção, e quando o animal vier a óbito, aumenta de a um terço, né? E tem também multa e proibição da guarda. O que a gente vê? Proporcional a outros tipos de crime dentro do Código Penal, até 5 anos de prisão, se não for um caso muito grave, dificilmente a pessoa fica presa. Mas ela fica lá, né, fichada, e provavelmente são penas alternativas, que a pessoa não cumpre em reclusão. Mas quando o caso é muito grave, a pessoa é presa. A gente consegue. Mas assim, não eu faço perícia na científica, né? Eu vejo pela Polícia Civil. Então, esse é o caso. Porque, por exemplo, se você comparar com outros crimes, a pena os maus tratos aos animais realmente ainda tem um menor potencial ofensivo, né, aos olhos da justiça. Então é isso. Normalmente a gente vê as pessoas cumprindo penas alternativas. Prisão, a maioria das prisões ocorre em flagrante, que a hora que a denúncia está lá e a gente chega para fazer o local, está acontecendo maus tratos naquele momento. Então a polícia já prende, a pessoa vai presa em flagrante, aí ela pode ser convertida em prisão preventiva ou na audiência de custódia a pessoa é solta, mas normalmente também é confiança, e então dá uma dorzinha de cabeça e desembolsa dinheiro, então as pessoas aprendem um pouquinho, acho que mais por isso. E você acha que essa pena é o suficiente ou que ela deveria ser um pouco mais rigorosa? A gente sempre acha que poderia ser melhor, né? A gente vê que tem muitos casos de repercussão, assim, que a pessoa que é muita crueldade. Eu fico falando que o ser humano, ele não tem limite para maldade, né? Ele improvisa muito quando é para fazer maldade. Então, tem casos realmente absurdos, como o próprio caso do Sansão mesmo, né, que foi o que deu o nome à lei. Aquele caso do Manchinha do Carrefour. Esse tipo de coisa, a pessoa, para mim, eu acho pouco, mas comparado com outros tipos de crime, eu acho que hoje até que está razoável. Mas eu gostaria que todo mundo ficasse preso mesmo, pagasse. E quanto mais pessoas a gente vê que está dando problema, isso também tem uma função educativa, porque muita gente não comete o crime porque sabe que vai ser punido, né? Então, tem essa Sim. parte também. E a frequência desses casos, você acha que é muito frequente, assim, na sua rotina? Como é? Ah, a gente atende, ó, o ano passado, eu fiz até um levantamento com a inauguração do IML veterinário. No ano de 2023, a gente fez 200 em torno de 230 perícias. Só que nem todo caso, nem toda denúncia da Polícia Civil vira perícia. Porque muitas vezes, quando chega lá, tem esses maus tratos, mas não entende que é crime, se for caso de vulnerabilidade social e tal, tem todo um fator subjetivo, né? Que a gente às vezes é mais uma assistência social do que um crime. Então, 230 casos que viraram perícia mesmo, criminal. E várias outras denúncias. Assim, parece que a delegacia recebe em torno de 140 denúncias por mês. Caramba. É muita coisa. E tem aumentado, né, com a divulgação do trabalho. Tem aumentado. Quanto mais a gente divulga o trabalho, mais aumenta os casos. E você como perita no seu dia a dia, você pega bastante esses casos? Bem, em torno de, assim, a gente faz uma carga horária de 7 plantões, né, de 24 horas no mês, e é em torno de uns 10 casos por mês, assim, entre necrópsia, exame de corpo de delito, exame de local, né, tem exame de imagem, a gente faz exame em áudio, em vídeo, em tudo, então tem bastante caso. Perícias indiretas, que é através de fotos, né, de atendimentos, relatórios médicos, tem bastante caso. E assim, eu sou uma, né? Nós somos 5. Uhum. Então é em torno disso, de umas 10 para cada uma por mês. Entendi, é bastante, então. Bastante. E quando você recebe um animal para fazer a perícia com a suspeita de abuso, quais são os sinais que você busca nesse animal?
para confirmar o abuso? Você fala abuso sexual ou O maus abuso tratos, físico no geral? qualquer tipo de maus tratos. É o seguinte, para a gente ver, né, o clínico ver a olho nu, o ideal é que a gente sempre veja o score corporal, primeiramente, né? Porque pelo score corporal dá para a gente ver se o animal está sendo privado de comida há algum tempo. Se ele não está sendo privado de comida, a saúde dele está sendo negligenciada por um tempo. Então é uma pessoa que às vezes não se importa muito com esse animal. Por que não levou antes, né? Quando a gente fala de agressão mesmo, traumas não acidentais, né? Que a gente costuma chamar. Lesões de cicatrização em diferentes estágios, né? A gente vê que tem algumas cicatrizes e outras cicatrizando e outras mais recentes. Sangramento em vulva em anos que são inexplicáveis, né? Cadelas que têm secreção vaginal ali, que normalmente são castradas, ou secreção vaginal recorrente, mas não tem piométrio, não tem cistite. Isso é indício de abuso. A gente pega muito aqui presença de espermatozoide em exame de fezes de animal. Nossa. Então, assim, é muito subdiagnosticado. E também tem a questão toda comportamental, que é o animal ter medo do tutor, o animal defecar ou urinar quando vê o tutor, ou ficar com muito medo, ou ficar muito acuado, aquela posição de ataque ou de fuga, né? Tem toda essa sintomatologia comportamental. E sem falar de agressão, né? Falando da questão do score corporal, muito carrapato ou muita pulga que a gente vê, assim, muita secreção no olho, no nariz, e a pessoa não cuidou. Que é igual eu falei, tudo caracteriza, a negligência também caracteriza. A pessoa deixou chegar num ponto, tipo assim, se não morrer, eu levo no veterinário. Eu não sei se aí é caso da gente denunciar, mas é o caso da gente falar para a pessoa, ó, isso aqui você tem que cuidar melhor do seu animal, porque senão realmente você pode ser denunciado. Se você tem um animal, você tem que cuidar melhor. Isso aqui podia ter sido evitado. A gente tem que ter um jogo de cintura de comunicação. E a comunicação é o que melhor resolve, sabe? Sim, claro. Mas esses sinais físicos mesmo, é isso. Na anamnese, a gente pode sempre observar históricos, né, inconsistentes, diversas versões das pessoas. A pessoa às vezes não se importa muito com o animal, muita rotatividade de animal na casa. Tem a questão de a pessoa mentir, né? A gente atende consulta, vê que o tutor tá mentindo muitas vezes, o que que aconteceu é o famoso cair da escada, né? A gente consegue ver que não é aquilo que está acontecendo e a pessoa está insistindo em contar outra versão. Então, essas coisas assim, a gente tem que ter uma expertise para ir pegando mesmo. Sim. Mas a maioria é isso, são principalmente lesões em diferentes estágios de cicatrização, lesões inexplicáveis, assim, principalmente com o uso de instrumento, faca, tiro, né? A gente pega muito perfuração por projétil de arma de fogo. Então, a gente tem que sempre ter um pouco de... Por exemplo, eu atendo em clínica há 10 anos, né? E eu já peguei muito animal com prolapso de reto, prolapso vaginal inexplicável, com sangramento inexplicável, que hoje eu sei que é muito provável que configure um abuso sexual. Também tem a questão de fissuras ali na região perianal, em vulva e em ânus. Só que quando o animal é treinado para fazer isso, muitas vezes não tem essas lesões agudas. Fica mais crônico, fica uma pele mais espessada, demasiada, com lesões crônicas, né? Mas eu acho que é mais isso, assim, que eu tô lembrando para falar. Aí eu sei que hoje, se eu tivesse essa noção que eu tenho, eu não tinha perdido metade dos animais. Então a gente tem que começar a falar mais sobre o assunto para a gente identificar antes. Sim. Mesmo os próprios veterinários, às vezes, não sabem desses sinais. Exatamente. E eu não sabia que era comum, assim, o abuso sexual e tiro, não sabia que era Por comum. exemplo, tem muito animal, quando a pessoa, né, me perguntaram outro dia de abuso sexual de animais por mulheres. É mais raro, né? Eu nunca vi. Mas, normalmente, na nossa lei, não tem a questão de estupro e de lesão corporal igual tem em humanos, né? Então, tudo que configurar maus tratos vai enquadrar no mesmo crime. Que o humano tem a questão de lesão corporal, tem estupro, tem homicídio, né? Tem culposo, doloso. A gente não tem, é só maus tratos. Então, assim, tem a pessoa que ela treina ali o animal para abuso sexual e as cadelas já são
meio que treinadas para isso. A hora que o tutor se aproxima, ela levanta, né? A Nossa. parte traseira assim, e rebate a cauda. O pessoal de perícia lá do Pará que pega muito. Eu tive essa palestra com eles num curso lá da Polícia Federal. E assim, realmente é assustador. Normalmente é com penetração, né? Igual eu falei, como não tem essa questão da tipificação de crime de maus tratos, se é doloso, culposo, abuso sexual, né? Enfim, qualquer pessoa que gere um tipo de abuso sexual no animal introduzindo qualquer coisa, seja homem, mulher, enfim, pode ser caracterizado. Caramba, é horrível, né? Pensar que é É tão muita. comum assim. Sim. Em casos que a suspeita é de envenenamento do animal, né? De propósito, assim. Numa necrópsia, por exemplo, quais são os sinais que confirmam esse envenenamento? Normalmente, até tem o meu colega está fazendo doutorado disso, de achados em animais envenenados. É o Daniel. Ele é maravilhoso, um patologista excelente. Depois vou te indicar para você falar com ele. Claro. Tem edema, congestão na maioria dos órgãos, congestão hepática com focos de necrose pode acontecer. Normalmente, os sinais que a gente vê também é muito característico de asfixia, né? Porque a maioria dos. O campeão é chumbinho, tá? Sim. Então, às vezes, a gente acha o chumbinho, tem cianose de mucosa, né? Às vezes a gente acha até na cavidade oral uns granulozinhos pretos maiores. Às vezes a gente acha, como da edema pulmonar, a gente acha líquido serossanguinolento na traqueia, edema pulmonar. E o que mais dá para a gente ver a olho nu é conteúdo estomacal. Quando a gente abre o estômago, muitas vezes, como a ação do veneno é muito rápida, a gente consegue ver a olho nu o que ele comeu. O chumbinho é clássico. Depois, se você quiser, eu te mando umas fotos. Uhum. Agora, espera só um minutinho para eu fechar a porta aqui, peraí. Claro. Vem cá, cachorrinha, vai lá na minha mão. Aí, o chumbinho é muito clássico. Eu mando foto para você depois, se você quiser Sim, quero passar para o sim. pessoal. E aí, a gente também faz, junto com esses achados, né? Mas a maioria é congestão hepática, congestão visceral, na verdade, no geral. Pode ter petequia em miocárdio. No cérebro também a gente consegue ver petequia, tá? E a gente tem também na polícia o laboratório de toxicologia. Então a gente manda fragmento de fígado, manda sangue, né? Quando aconteceu num lapso temporal menor, porque depois que o animal é congelado, aí já vai perdendo, né? O quantitativo. E manda também esse conteúdo estomacal. Mas assim, 90% dos exames toxicológicos que deram positivo é conteúdo estomacal. O resto é mais. Porque como a ação do veneno é muito rápida, é mais difícil. Então, assim, chumbinho é o campeão, a gente tem aí também varfarina, tem os cumarínicos, tem uma infinidade de ai meu Deus, de venenos, né? De fármacos que causam intoxicação por via oral. E aí, em muitos casos que a gente não consegue identificar no conteúdo estomacal e achar alguma coisa, aí realmente fica para toxicologia. Mas esses achados, lógico, junto com o histórico do caso, né? Muitas vezes vem o histórico, vem imagem, uma coisa que ajuda a gente a fechar. Mas na necrópsia, quando a gente não tem algo muito específico, aí a gente, em congestão hepática, petequia, edema pulmonar, às vezes sai também espuma, né, da cavidade nasal, a gente consegue identificar isso. Entendi. Vomitam muito, né, quando estão morrendo. Quão rápido o chumbinho mata depois que ele é ingerido? Depende muito da Da quantidade quantidade. ingerida, mas é questão, assim, de minutos, no máximo horas, assim. 2 horas, 3 horas. Depende muito do quanto o animal ingeriu. Quanto mais, mais rápido. Se E, esse, assim, dá sintoma neuromuscular, vômito, tremor, bem espasmo muscular. se esse animal fosse atendido imediatamente, né? Hipoteticamente, assim, daria pra fazer alguma coisa? Com certeza. A gente tem, né? A maioria a gente tem antídotos e tem manobras emergenciais para tirar o animal daquela crise. Agora, é óbvio que vai depender também de quanto ingeriu, o que ingeriu, né? Mas, principalmente o chumbinho, que é o mais acessível financeiramente, apesar de ser proibida a comercialização, é o que mais as pessoas usam. Você dá vitamina K e atropina, é revertido, entendeu? Dependendo do estágio. Então, se for muito rápido, a pessoa identificar o tremor, a salivação, o vômito, a sintomatologia neurológica e levar logo, a gente consegue salvar na clínica. Assim. Entendi, legal.
Então, é bom saber que não é um caso perdido, assim, né? Todas as vezes. Não, identificou, já leva o quanto antes, que a Sim. gente consegue tratar. Eu queria saber, abandono entra como maus tratos, Com como certeza. crime? Porque você deixou o animal em risco, né? Você abandonou. Um animal abandonado, gente, principalmente quando ele é domesticado, ele praticamente não tem sobrevivência nenhuma na rua, né? Então, assim, é atropelado, passa fome, provavelmente pega alguma doença. Então, assim, é configurado como crime porque você deixou o animal em risco para morrer. Ninguém abandona sem intenção. Ah, não, eu abandonei, mas eu queria que ele ficasse bem. Não, de jeito nenhum. Claro. Então, é configurado, sim, crime de maus tratos. Inclusive, aqui em Entendi. Goiânia foi preso uma semana passada. Achei maravilhoso. Ah, que Pois eu bom. passo para vocês também. Tá bom, pode ser. E é o que mais acontece. O perito criminal, ele pode realizar interrogatórios com os tutores? Não é muito interrogatório, né? Que essa parte da investigação é da Polícia Civil. Uhum. A perícia criminal, ela fica mais com a parte prática, né? Com a parte técnica da coisa. A gente é imparcial. Mas, se a gente tiver alguma dúvida, por exemplo, no local, eu sempre pergunto, falo, ele tá comendo o quê? Desde que dia que ele tá aqui? E aí a gente vai pegando a pessoa na mentira. E Uhum. nisso a gente vai, né, falando assim, não, aí a pessoa fala, não, eu venho aqui alimentar ele todo dia. Aí a gente coloca uma ração na frente do cachorro, o cachorro come desesperadamente. Aí, por exemplo, eu fui em um que tinha 4 animais abandonados na casa, a casa não tinha nem água. Aí a mulher falou, não, eu dou água todo dia. Eu falei, então pega lá pra eu ver. Não tinha água na casa. Quem colocava água era a vizinha através de um balde pelo muro. Nossa. Então você vai conduzindo ali para ver se aquela situação é condizente com o que a pessoa está falando. A gente, veterinária, a gente tem um olho muito clínico, né? A gente, quando a gente já forma, a gente tem esse olho clínico para saber se o tutor está mentindo ali naquele negócio do animal. E no ambiente relacionado à perícia, a gente também consegue identificar. A gente consegue identificar se o animal fica preso ali muito tempo. Por exemplo, a pessoa fala, não, o animal acorrentado. Ele tá lá, a gente chega, ele tá preso. Não, eu só deixo ele aqui durante o dia. Aí você vê que em volta tá tudo cavado, cheio de cocô e xixi ali perto, o buraco pro cachorro dormir, tudo ali no limite da corrente. Aquele cachorro não é solto, né? E aí você deixa a pessoa se enrolar. Porque se a gente vê que ela sabia dessa situação, mas não agiu, aí já entra como crime de maus tratos, entendeu? Se ela estava ali negligenciando, se ela podia dar uma condição de vida melhor para esse animal e não deu, aí a coisa muda de figura. Mas interrogatório mesmo, não. A gente só Entendi. faz ali a análise de vestígios no local e no animal. Entendi, na hora E mesmo. conduz, né? Porque a anamnese faz parte do Uhum. nosso exame. Mas do resto é com a Polícia Civil mesmo. Ah, entendi. E caso esse tutor, né, tenha mentido sobre tudo, a pena dele piora? Por ele ter mentido, Então, omitido? aí eu não sei te falar, vai depender da gravidade do caso. O que eu falo assim que é grave mesmo é que é coisa de agressão física, que o cachorro morre, que aí é mais fácil. Agora, vai depender muito do que foi a investigação, qual que era a intenção dessa pessoa, que isso dá para caracterizar em vários elementos da investigação policial. Mas aí realmente é mais com a Polícia Civil. A gente faz a prova material, ó, o local estava desse jeito, o cachorro estava desse jeito, e aí a delegacia já manda a requisição de perícia para a gente com as perguntas que querem que a gente responda. E aí a gente responde e aí eles conduzem a investigação. Mas normalmente quando a pessoa está mentindo, ela está agindo de má fé. Para que ela está mentindo, né? Então a gente dá Sim. para ver quando a pessoa não se importa com o animal, sabe? A gente Sim, consegue pegar. Mas entendi, questão de pena eu não consigo dizer. entendi. Ah, é um assunto muito pesado, né? Bem triste, assim, saber que alguém faria isso de propósito, sabendo. Mas assim, para o pessoal que está saindo da faculdade, que está fazendo veterinária e saindo da faculdade, é muito importante que a gente tenha noção, saia da faculdade, tenha seus sonhos e corra atrás deles, mas é importante a gente ter noção da realidade social que a gente vive no nosso país. Porque, assim, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa saber que tem essa parte social e que a nossa função é muito além da medicina veterinária. A gente tem a função educativa, a gente tem a função de, muitas vezes, apoio psicológico para as pessoas, além da medicina. Então,
vai muito além. A gente tem que saber de qual que é a realidade. Tem animais aí passando fome, junto com as pessoas que cuidam deles. É muito difícil uma pessoa pegar um animal da rua e falar assim: ah, eu vou pegar aqui porque eu tô com dinheiro sobrando. Ninguém faz isso. As pessoas pegam os animais da rua em situação de vulnerabilidade porque as pessoas se compadecem. Quase ninguém tem grana para ficar bancando isso. Então a pessoa faz ali seu sacrifício. Então, assim, é importante a gente ter consciência disso, porque na minha época, não se falava disso. E hoje eu acho que as pessoas que estão formando, que estão saindo, estão tendo um pouco mais de consciência. A gente vive num caos, um problema social muito grande. Em São Paulo ainda é bem mais evoluído. A gente tem hospital público, tem programas de castração, tudo. Aqui em Goiás a gente tem uma UPA VET, que a demanda é imensa e não consegue atender quase ninguém, entendeu? Porque é Uhum. pequena. Então é um problema social. Você vai criminalizar a pessoa porque ela não levou o animal no veterinário. Aí você vai lá ver a pessoa está desempregada, passando fome, entendeu? Então tem todos os fatores subjetivos que a gente também tem que estar inserido para conhecer a realidade, não só bater o martelo, tipo, ah, você deixou o cachorro passar fome, vai ser preso. Às vezes a pessoa tá ali passando fome junto com o bicho, entendeu? Então é Entendi. essa realidade que eu espero levar para dentro da veterinária. Porque essas coisas aqui que eu tô falando acontecem todos os dias e acontecem desde sempre. Só que agora a gente sabe identificar e agora tem conhecimento para a gente disseminar. Por isso que é tão importante. É, os veterinários precisam estar, né, cada vez mais inteirados nesse tipo de assunto. A gente faz parte da saúde pública, né, É, gente? com certeza. Então, a gente está inserido num grande problema de saúde pública. A gente tem que ter consciência disso. Não que a Sim, responsabilidade seja nossa, mas a gente tem que ter consciência. claro. Eu queria saber se você já pegou algum caso que o abuso era por parte de um veterinário em si. Uma violência, alguma coisa Não, assim, não? nunca peguei. Nunca peguei. Até porque a questão de erro médico, o que que acontece? O crime de maus tratos, ele necessariamente tem que ter a intenção de causar sofrimento àquele animal. Por exemplo, negligência é intenção? Depende. A pessoa tinha consciência e tinha condição de fazer melhor? Ela sabia que o animal estava daquele jeito e não fez nada? É uma coisa. É muito difícil, por exemplo, igual a gente vê muito erro médico veterinário. Não entra como perícia criminal, não aqui em Goiás, tá? Porque Uhum. erro médico veterinário não tem a intenção de causar aquilo. Às vezes vai ser em perícia, vai ser mais na esfera civil, né? Por reparação de danos e material. Mas criminal não entra. A gente não faz aqui erro médico, essas coisas de, por exemplo, lesionou no pet shop, só se realmente foi a intenção de lesionar, entendeu? Aí a gente pega muito esses casos e não dá em nada, tá? Porque. Mas eu nunca atendi um que eu falasse assim, ó, o veterinário realmente quis fazer isso aqui. Em casos de conchectomia, amputação de rabo, né? Que o veterinário fez sabendo que era proibido. Aí ele mutilou o animal. Aí é diferente. Mas eu nunca peguei, não. Só esses casos aí de conchectomia, mas também não foi o veterinário, foi o dono que foi indiciado. E falando, né, na mutilação, né, de tirar o rabo, muita gente faz por estética, né? Alguns canis ilegais fazem. É, O perito vai até esses lugares para lidar com esse tipo de situação também? Então, o perito criminal, a gente trabalha sob demanda da Polícia Civil. O que acontece? Para a gente ser requisitado, alguém tem que ir lá, formalizar a denúncia, oferecer provas de que isso está acontecendo. Aí a delegacia vai fazer o procedimento e vai falar: ó, perito, eu quero que você vá lá. Aí sim, aí a gente vai no local, mas a gente não vai. Por exemplo, quem faz esse tipo de trabalho de fiscalização, né, seria o CRMV ou órgãos do município. Nós só atuamos quando tem denúncia e a delegacia entende que é um crime. Aí ela solicita. Entendi. É basicamente isso. Se a denúncia for dentro de um canil, se a denúncia for dentro de um abrigo, eu já atendi denúncia dentro de centro de zoonose. A gente vai em todos os lugares que a delegacia entende que é crime. Uhum, entendi. Legal. Bom, acabaram aqui as perguntas que eu tinha para você, tá bom? Eu queria te agradecer muito por participar, por disponibilizar o seu tempo aqui para o nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço, gente, a oportunidade. É muito bom a gente passar esse conhecimento. E assim, quanto mais gente souber,
melhor. Eu fico muito feliz de Sim. poder ajudar. Só lembrando, né, E que é um projeto nosso que é totalmente acadêmico. Ele não tem fins lucrativos, ele vai ser postado, né? A entrevista vai ser postada no YouTube, mas não é com intenção de obter nenhum lucro em cima disso, é só pra gente concluir o nosso curso mesmo. tá ótimo. E também tudo que eu faço de palestra, de tudo, é realmente para disseminar conhecimento. Eu quero que muita gente saiba dessas coisas, porque eu já perdi muito bicho de bobeira. Até lá, depois tem no Instagram lá também o caso da Nina, que é uma cachorrinha que eu atendi que chegou a virar óbito e eu comi muita mosca. Se eu tivesse pego desde o primeiro, a Nina estava viva. E é um caso muito que mexeu muito comigo. Depois desse dia, nunca mais. Então, eu preciso conscientizar e passar, porque eu não quero que os animais venham a morrer por conta que a gente não sabe disso. E na Sim. faculdade a gente não sabe, não é Não falado. sabe, não é Isso é mesmo. unicamente da experiência, quando a gente começa a ver as coisas feias, né? Sim. E é isso, eu estou à disposição, o que vocês precisarem, me manda de dúvida, estou aqui e agradeço o espaço. E é isso, muito obrigada, foi muito bom falar com você. Eu que agradeço. Se você quiser divulgar aí as suas redes sociais, alguma coisa assim. Eu tenho o Instagram do Perita Vet, né? É @Perita Vet. Mas assim, é mais para conteúdo informativo, então assim, eu não tenho essa constância de postar, eu não ganho dinheiro com isso, então é quando às vezes eu tô afim, ou quando eu tenho alguma coisa legal para falar. Uhum. Devo produzir mais conteúdo aí para frente, mas por hora é lá, tem bastante coisa legal. Inclusive o caso dessa Nina tá lá, eu postei, vocês podem ver. E realmente é um caso bem severo, assim, caso grave. E no final, o que eu gosto do caso da Nina? Só para contextualizar, ela é uma cachorrinha que vinha sofrendo abuso físico por parte do namorado de uma cliente minha, e a cachorrinha chegava com vários sinais de traumas não acidentais. Ela chegava uma vez com ferida contusa, né, com pancada, chegava mancando e tal, e toda vez a gente fazia vários exames e não descobria o que era, até que a Nina morreu. E eu fiz a necrópsia dela. E a Nina foi espancada. A gente abriu, a hora que eu abri ela, tinha baço rompido, fígado rompido, a Nina foi espancada. Tá tudo lá explicando Nossa. direitinho os laudos. E, o que mais eu gosto de falar desse caso é que eu não fiz como perita criminal, eu fiz como médica veterinária. Eu atendi a Nina no consultório. Com o meu relatório de atendimento, com o meu laudo, foi para a justiça, ele foi julgado e condenado. Ele pegou 6 meses de pena alternativa. E é um caso grave, gravíssimo. O animal ele foi Gravíssimo. sofrimento até o último minuto. Então, serviu de estímulo, grande estímulo, para eu passar isso para vocês irem aí para cima, identificar e não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque quando a Nina morreu, eu falei para a tutora, falei, olha, eu trabalho na polícia, eu não posso te falar que foi ele, né? Eu não falei, não tinha autoria. Falei, liga os pontos que você vai saber quem que pode ter sido. E hoje é o animal, amanhã pode ser você, cuidado. Sim. E ela E a, levou a e tutora não tinha noção dos maus tratos. não tinha noção, nem eu tinha, né? Aí depois que a gente foi linkar as coisas. E tem a teoria do elo, né? A teoria do elo é que dentro do grupo de vulneráveis, crianças, mulheres, idosos, né? Os animais fazem parte. Então, os animais, eles são meio que sentinela de violência doméstica. Numa casa onde um animal sofre maus tratos e abuso, muito provavelmente tem crianças, tem um grupo de vulneráveis sofrendo também. A gente atende muita solicitação da delegacia da mulher, que o agressor usa o animal como tortura psicológica para a mulher. Então, isso tudo Nossa. está linkado. E a gente tem que ficar de olho. Ó, pra você ver, mais uma função para a gente, proteger pessoas indiretamente. Né? Então, ficar ligado nessas coisas. Né, o veterinário tem muitas funções, né? A gente tá Tem vendo aqui muita, a nessas gente tem que. entrevistas que. É só. Olha, eu acho que a nossa profissão é uma das melhores profissões do mundo, assim, as mais gratificantes. A gente só tem que ter joguinho de cintura mesmo para lidar com as coisas e entender a realidade que a gente vive. Do resto, é só sucesso. Eu amo. É legal, muito obrigada, viu? Eu vou Eu que encerrar agradeço. aqui. Precisando, só me mandar mensagem. Estou sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada. Fica com Deus. Até mais, Tenha uma gente. ótima noite. Tchau, tchau. Você também.